Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Nosso programa no ar, programa independente, 33 anos e meio. É um privilégio, uma satisfação, uma felicidade, né, para mim, para todos os nossos comentaristas, né, por uma história tão bonita, né, que tem aí a confiança do telespectador e também a confiança dos nossos anunciantes. Maravilha, né? A fidelização do telespectador é incrível, né? A gente cada vez recebe informações, né, em contatos na rua, e-mail, e WhatsApp, né? Todos aí sempre fazendo manifestações interessantes para o programa. Reclamações não acontecem, né? Assim, então, se alguém quer reclamar alguma coisa, não faça. É só recebemos elogios. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós vamos passando pelo esporte, pelo futebol. Ontem tivemos aqui no Beira-Rio o confronto do Cruzeiro, ou do Internacional, com o Cruzeiro de Minas Gerais. O Internacional não foi feliz, o Cruzeiro venceu a partida por 2-1. O Internacional, uma dificuldade, como o próprio Cruzeiro, com um campo encharcado, né, chuva intensa, não parou um minuto. Um jogo perigoso, né, para o atleta, e inclusive com uma fatalidade, que houve uma fratura de um dos atletas do MEC, né, do Cruzeiro, uma jogada muito ríspida, eu diria assim, do atleta do Internacional. Podia ter evitado aquele choque. Tá? Tem que respeitar, né, o companheiro de trabalho, né, o colega de trabalho. Então, muitas vezes, não é por aí que se ganha uma partida, se ganha pontos, enfim. Né, o estado nervoso, o salário atrasado, não dá para descontar no adversário. Né? Não dá. Então, tem que ter cuidado. Né? A situação na tabela muito ruim para Grêmio e para o Internacional. Então, tudo isso complica, né, lá no gramado o desempenho do atleta. Então, é lamentável que houve essa fratura. Então, vamos aguardar aí, vamos ver qual é a penalidade, parece que vai haver para o atleta do Internacional, e ver quanto tempo leva a recuperação do atleta do Cruzeiro, que é lamentável, uma fratura num atleta de futebol. Bom, o Grêmio, daqui a pouco, se sabe o resultado, Sul-Americana, jogando com Bolívia, na altitude, né, intensa, né? A Bolívia, então o Grêmio no play-off da Sul-Americana. O Grêmio vem tão mal esse ano, 2026, aliás, vem se arrastando há muito tempo, que o Grêmio, então, não conseguiu se sustentar na tabela da Sul-Americana, está numa repescagem, o que é muito ruim para uma equipe, para um clube do tamanho do Grêmio e do próprio Internacional na situação, ou nas situações em que se encontra. Percival Pugino, o teu Inter aí também vem se arrastando, né? Olha, é uma coisa que dá tristeza. Ué, tem que ser colorado. Tem que ser muito colorado, muito. Tu enxerga uma cena de um jogo desse, uma noite daquela, mas quem é o louco que traz? Então, por aí se vê a empolgação, né, que o futebol ainda consegue causar. E aí os atores da cena são os jogadores de futebol, a direção do clube, o treinador, né, proporcionam uma coisa feia, desagradável de assistir, porque o futebol bem jogado, como assistimos por tantas vezes, né, durante as disputas da Copa, né, é uma coisa linda de se ver, bonita. Mas, por algum motivo, eu achei que esta Copa, particularmente, foi disputada num padrão de violência muito desagradável de se muito ver, amparado pela arbitragem. Né? Muito pouco esportiva e amparado pela arbitragem. Eu fiquei pensando nas consequências disso para o futebol mundial, porque a essência do esporte. O pessoal se espelha muito no comportamento dos atletas, dos juízes da Copa, os próprios árbitros, o mundo afora. É assim que eles estão fazendo, porque era uma agarração. Não se tratava de tomar a bola do cara, se tratava de jogar o cara longe da bola. Chegava, segurava, dando gravata, puxando pela camisa. Puxar pela camisa, pelas costas, na frente do juiz, o juiz não dá nada. Deixa andar. Segue, o juiz apontou assim, segue. Então, estão estragando a galinha de ovos de ouro. Pode adoecer. Estão precisando repensar isso, porque está mal. No caso desse atleta ontem, parece que realmente, de novo, se tem um caso de um choque violento que tem que ser evitado. Né? Por que nós vamos correr, por que vão correr o risco, colocar sob risco o outro que recebe uma pancada violenta?
Tem explicação. Tem explicação. Muito desagradável, É. confesso que... Um atleta que é um ativo do clube, né, que é um ativo do clube, machuca, leva 6 meses, 8 meses para recuperar uma fratura. Olha só o prejuízo que tem o clube. Né? Ele não é negociável, o atleta, porque está, né, está no estaleiro, vai se recuperar de uma fratura. Então, só por aí já vê o prejuízo numa partida como essa de ontem no Beira-Rio. Eu, durante a Copa do Mundo, muitas vezes, algumas jogadas que eu assisti, eu comentava com a minha mulher. Tem que chamar a família do cara. Chama a família, pessoal. Está passando mal, vai passar mal. Está doente mental. E dizia para ela, eu para entrar num jogo desse só com 2 guarda-costas. É verdade. No mínimo, no mínimo. Eduardo Donantes. De fato, é muito interessante essa análise aí do futebol, porque realmente os mais jovens, principalmente, se espelham muito no comportamento dentro de campo, né? Dos players ali, inclusive do árbitro. É muito, muito interessante. Vou pensar sobre isso. O futebol é exclusivamente hoje um negócio milionário. Né? As cifras estão acima do esporte, a essência, né, das regras do futebol, que é o maior esporte do planeta. Né? Veja, essa Copa do Mundo foi a maior. Olha, quantos países disputarem? Parece que vai ser ampliada ainda a próxima Copa do Mundo, vão ter mais países participando. Quer dizer, um evento extremamente interessante. Só que a postura, né, e a mensagem passada pela entidade máxima, porque a arbitragem, ela responde, porque eles têm lá um conselho, o Percival Pugino. Imagino que sim. Então, a linha de arbitragem foi ditada pela soberania da FIFA, pode ter certeza. Deixa o jogo correr, pá. Tanto que não podia fazer fusquinha, mascarar a infração, fazer cera, tudo isso aí estava proibido. Cartão, leva cartão. Outra coisa que é uma coisa que não se entende, que em qualquer lugar do mundo é um pênalti, aquilo, ou vários pênaltis, é quando vai haver a cobrança de um escanteio. Pô, os caras só faltam se esbofetear, se abraçam. E o arbitragem não diz nada. Um pode marcar o outro, mas não pode se agarrar. Porque agarrou quer dançar, vai para outro lugar. Então, no escanteio não tem penalidade máxima. Pode ver, não tem. Porque eles só não se dão bofetadas. Está perdendo a graça, né? A essência do esporte, a essência do futebol está longe do gramado. Ali tem cifras valendo. A convocação é baseada em cifras, qual é o atleta, quem é o teu patrocinador, em nível mundial. Tem uma série de composições aí que as pessoas, né, que acompanham futebol, torcem tão somente, não sabem o que tem por trás de uma convocação de uma seleção, por exemplo, né, de uma série de situações em campo, que acontece que é tudo em nome do capital. Né? É os empresários, é o clube, é o atleta, é tudo isso aí faz com que o futebol perca a sua qualidade, a sua beleza, o espetáculo. Muito bem. E essas bets é outro cancro que se estabeleceu no futebol. Muito score, muita cartão, o atleta toma, até expulsão, o goleiro falha, a gente não sabe muitas vezes se aquilo ali foi do jogo ou foi um negócio. Tem mais essa. Essa é a história da agarração mesmo, não dentro da área. Quantas vezes eu vi, o sujeito vem, o mais baixo se agarra no mais alto, segura, e eles pulam juntos. Sobem juntos e descem juntos. Aquilo é um casamento, parece que é um all-star, né? O padre deu, vamos lá, vamos para a lua de mel agora. Estou treinando uma lença, né? Tem explicação. Bom, e o Grêmio, então, na altitude, como eu digo, Bolívia, enfrentando Bolívia, porque não conseguiu estabelecer uma condição para continuar na competição sem passar para o playoffs. É muito ruim para um clube do tamanho do Grêmio, por exemplo, estar participando, fazendo um jogo desse lá nas alturas, onde o treinador, inclusive, não foi o treinador do Grêmio, Luiz Castro está com o Dodói, não pôde ir também, em função de problemas de garganta, sei lá. É tudo muito confuso, muito esquisito, muito obscuro, tudo que acontece no futebol. Agora, o salário no fim do mês vem bonito, inteirinho. Como é que vai? Então tá, vamos adiante. Banrisul, tá, minha gente? Olha aqui, ó. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com o crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas.
tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mensagem do Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Aí Banrisul, né? É o banco de todos os gaúchos também, né? E o Sucos Petri está aí. E conosco há 33 anos e meio, né? Nosso primeiro anunciante. Eu falo isso com muito orgulho, né? Pela confiança da empresa Sucos Petri. É o disparado melhor, né? Mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva, laranja e água de coco Petri, tudo 100% natural. Sem adição de água, açúcares e conservantes. É a bebida do ano inteiro. Então, sempre que você for fazer, por exemplo, a sua atividade física, hidratando seu organismo, recuperando, água de coco Petri, indispensável nesse momento. E também no dia a dia, né? No seu ambiente de trabalho, na sua residência, enfim, e especialmente durante e após a atividade física. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Né? Sempre quem pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Sucos Petri aqui é extraordinário. Muito bem, vamos adiante. Depois de Sucos Petri, vamos falar do Grupo Zafari, que está aí comemorando seus 91 anos. Uma mensagem bonita passa o Grupo Zafari sempre, porque lá economizar é comprar bem, ok? E mix de produtos, preços absolutamente civilizados, segurança nos estacionamentos, muito importante, e tudo de bom com o Grupo Zafari, 91 anos, comemora em 2026. Economizar é comprar bem, uma mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Grupo Zafari, coisa boa, né? Vamos falar de green benefícios, hein, minha gente? Olha, o setor de RH numa empresa é um negócio fantástico, tá bom? Por isso que eu falo da Green Benefícios, que é uma empresa nossa, gaúcha, tá? Que tem atividade em todo o território verde e amarelo, nosso território, continente, Brasil. Benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, minha gente. E tem mais, contamos com os parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais, como 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais que um cartão. Então, na hora do RH da sua empresa, minha gente, coisa boa é ter a tranquilidade, né? Porque o recurso humano na empresa, ele é vital para o seu desempenho, para a sua absoluta qualidade, né? O bem-estar, a satisfação, né, do colaborador na empresa é meio caminho andado. Green Benefícios, Green Car. Muito bem, daqui nós vamos adiante agora falando do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é uma instituição também absolutamente qualificada, né? Ela induz os jovens, né, a ter a sua responsabilidade, procurar o seu espaço de trabalho, mais ou menos o ambiente que gosta, né, da sua atividade futura profissional. Esse é o que faz exatamente o CIE, dando oportunidades aos jovens aí, tá bom? Há 60 anos, transformando a realidade da juventude brasileira, o CIE. Olha a mensagem do CIE. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. O
uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Vamos falar da TAP, minha gente, Transportes Aéreos Portugueses, que faz esse voo com muitas frequências de Porto Alegre a Lisboa. Saindo aqui do Salgado Filho, esquece, né, Guarulhos, que aquilo é uma loucura, é castigo aí a Guarulhos para a gente descer na Europa, aterrissar na Europa. Embarcamos em Porto Alegre, 11 horas de voo direto, sem escalas, aeronaves de última geração, TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Olha aqui, ó, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, direto, sem escalas. Você está chegando em Lisboa, Portugal, fica por lá, nos nossos irmãos portugueses, ou na Europa, ou qualquer destino do planeta, pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tá bom? Muito bem. Percival Pugino. Satisfação recebê-lo aqui. O Percival Pugino tem muita atividade, é um escritor renomado, Academia Rio Grandense de Letras, etc. e tal. Tudo coisa boa. É uma gripe, Percival Pugino. Eu pergunto ao Percival Pugino, por toda a sua qualidade como um analista, no momento que nós vivemos no nosso país, nós nos avizinhamos das eleições, tá? Não está tão pertinho, mas não está longe não, porque nós estamos aí já praticamente finalizando o julho, agosto, setembro, início de outubro, eleições. Como é que o Percival Pugino, grande escritor, um homem, um intelectual, que nos dá assim um panorama, uma análise a respeito desse contexto? Bom, olha, Silvia, eu tenho, como tu diz, eu tenho uma longa experiência, um longo tempo de observação minuciosa da política. Sempre me interessei, inclusive, mesmo antes de ter uma atividade partidária, como tive até 2013, e sempre achei que a política era indispensável na vida da sociedade e que era ela que nem estavam as causas da maior parte dos nossos problemas. E por que digo isso? Porque o trabalhador trabalha para trabalhar, o investidor investe para investir, a sociedade faz a sua parte, mas se as coisas não andam mesmo assim, nós vamos examinar o que faz com que as coisas não andem, nós vamos chegar necessariamente ao Estado, ao governo, aos governos, aos poderes de Estado. Ali é que está o problema. E isso só tem equacionamento através da política. E nós temos dificuldade de enxergar esta responsabilidade que cabe ao eleitor numa democracia, na escolha que faz. Olha, o imenso dever moral que decide sobre o ato de votar numa democracia de um país com 200 milhões de habitantes. Eu fico pensando, o que estão fazendo com a educação brasileira, por exemplo, se há um pecado que grita aos céus, é um descuido com a educação no Brasil. Educação de má qualidade. O Brasil perde posições no ranking internacional. Os investidores sabem, e a nota brasileira sempre baixa no ranking mundial, em relação à qualidade do seu recurso humano. Por quê? Porque a sala de aula está preparada, passou pelo inferno de São Paulo Freire. Eu tive a graça, nós tivemos a graça. Quando eu saí da universidade, em 1968, final de dezembro de 68, Paulo Freire não era ninguém na história da educação do Brasil. Então, eu não tive um único professor que tivesse lido Paulo Freire, tivesse ouvido falar de Paulo Freire, tivesse sofrido influência de Paulo Freire. Graças a Deus. E eu posso dizer que eu fui muito bem educado e sempre em escola pública. No meu tempo de estudo se estudava, o professor ensinava, a gente procurava aprender, havia feito dentro da sala de aula, e que a nossa vida como estudante era fazer a nossa parte e estudar. E ninguém estava ali para fazer a nossa cabeça. Havia lá, entre os alunos, disputa política. Claro, tinha já então aqui, esquerda, direita, tinha aqueles que gostavam do que tinha acontecido em Cuba, aqueles que festejavam no ano de 1917, a Revolução Comunista. E aí estavam os embates do setor acadêmico, dos grupos estudantis,
E aí eu tive participação ativa também. Mas o professor não aula. Mas aí é um camarada que diz que, olha, a alfabetização não é o que importa. O que importa é a consciência política do aluno. Que crime. Bom, quer ensinar o filho de casa? Não pode. Porque arrumar um jeito de disciplinar um pouco o esquema que colega, não pode. Porque o professor tem a cátedra, o direito de cátedra. Ninguém pode me dar mão aí. Aquele é a área de domínio dele. Ele não pode perder uma. Agora, nós, como sociedade, não podemos perder um voto. E nós não damos conta, 30 milhões de eleitores não vão votar, e acham que não vão votar por nós, porque ninguém se preocupa com isso. 30 milhões! Se eu não somos responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil, somos responsáveis pelas sobretaxas, somos responsáveis pela roubalheira, somos responsáveis pelo que o Supremo Tribunal Federal faz e acha que pode fazer, e vai continuar fazendo, e está blindado para continuar fazendo. E só pensa em se blindar, hoje virou a blindagem. Existem poderes de Estado que viraram um blindado. Um carro de guerra desgovernado. Mas eu tenho uma blindagem para fazer o que quiser. Imagina o perigo. Imagina isso numa sociedade. Imagina isso como poder de Estado. Imagina isso para uma democracia. Eu vivi numa democracia e sei que isso que nós estamos vivendo não é. 35 anos eu escrevi para os maiores jornais de Porto Alegre e para a maior parte dos jornais periódicos do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Ninguém me censurou, nunca escreveu uma linha preocupada. Nunca. Hoje, cada vez que eu sento computador para escrever, eu tenho que selecionar palavras, criar firulas, verificar as possíveis interpretações. Muito, absolutamente. A eleição é vital, vital. Infelizmente, a oposição, que é aquela a quem eu olho, que é a que vai receber o meu voto, se eu for o candidato, porque a alternativa é que é importante entender, não se trata de escolher o homem melhor. Mas se não tem o melhor, eu vou naquele que vai derrotar o pior. Claro. Porque nós temos, infelizmente, no Brasil, um partido político que corporificou o que pode haver de ruim para a sociedade no exercício do poder. Corporificou. O senhor disse, olha, faça uma listinha hoje. Todos os bens não materiais pelos quais tem apreço. Bens, pátria e família, mas não só isso. A educação dos filhos, o respeito à inocência das crianças. Sem dúvida. Não é? A liberdade, o direito de propriedade, a liberdade de empreender, a religiosidade, o respeito à religiosidade, porque querem tirar os crucifixos, querem proibir que se fale em Deus, querem proibir a espiritualidade em público, o ato público de espiritualidade. Daqui a pouco estão querendo trocar nome de rua, então querem que a igreja não toque mais o sino. Para quê? Para assumir a ideia de que possa haver um ser superior ao da promotora que estava na reunião e que ficou indignada quando alguém falou no braço de Deus. Ah, mas alguém superior a ela na reunião, isso ela não gostou. E tudo isso é combatido por um grupo político que hoje está no poder. E não quer abandonar o poder a qualquer preço. Não, mas correto, é importante a manifestação do principal Pugino, né? O conteúdo, essa essência, né? Essa qualidade, e esse sentimento absoluto do cidadão. Não falo aqui do escritor, eu falo do cidadão principal Pugino. Fala, Eduardo Ernesto. Eu estava imaginando o Pugina escrevendo com o brilhantismo natural e escolhendo palavras para não ser mal interpretado. Muitas vezes até para ser interpretado, mas não numa interpretação
plena como eu gostaria que fosse. De uma maneira, imagino, Pugina, às vezes até escrevendo de maneira redundante, para que não se interprete de outra forma. Né? Eu repito o que disse no parágrafo anterior, para que não haja possibilidade de entenderem de forma diferente. Mas ainda assim, Pugina, quando não se é de boa fé a leitura, a interpretação pode ser de qualquer jeito. E isso a gente tem visto nos tribunais. Os juízes de piso, os juízes de primeiro grau, têm aplicado situações ilegais, inconstitucionais, por desmandos do STF. O STJ tem também trazido determinadas situações que são reflexo do que ocorre no STF. Esse comportamento dessa promotora não é nada mais nada menos que reflexo dessa possibilidade que se acredita ter, quem ocupa esses tipos de cargo, de que nada está acima deles. Isso reflete uma sociedade doente, né? É algo muito triste. Não é uma democracia, porque uma democracia tem como um dos pilares a possibilidade de se discordar, a possibilidade de se entender diferente e até mesmo, eventualmente, a possibilidade de juntar ideias aparentemente antagônicas e surgir uma terceira muito boa. Mas isso só é possível quando há o diálogo. Quando não há o diálogo, há um monólogo, há uma imposição de uma ideia, e há, por exemplo, agora a questão das redes sociais, que querem tolher as redes sociais, dizem que é por bem dos jovens e dos idosos, mas, na verdade, isso naturalmente é uma censura. É a imposição de uma narrativa única. Essa narrativa única, ela destrói uma sociedade por dentro. A sociedade implode dessa maneira. Pelo menos a sociedade como nós conhecemos. Aí vem o pleno do STF, em determinado momento, um ministro disse, olha, nós apreciamos as atitudes chinesas, a conduta chinesa. Como faz a conduta chinesa? Tolhe, impede, cala. Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro, Pugina? Essas pessoas são as mesmas pessoas. É o mesmo grupo político que, antes de existirem as redes sociais, que vocês vão lembrar, vocês também não são crianças, que queriam regulamentar a mídia. É verdade. Esquecemos dessa expressão. Que horror que estava constante, cada vez que o PT assumiu o poder formar, a maioria queria empurrar uma regulamentação da mídia. E não é velado, é escrito no plano de governo. No plano de governo, PNDH 3, regulamentação da mídia. Lá atrás, o governo Lula, o governo Dilma, permanentemente insistindo nisso. Aí, com as redes sociais, a mídia passou a apoiar, porque a gente só tem o adversário, do ponto de vista do jornalismo. Tem muita publicidade carregada para as redes sociais. Sem dúvida. Ali tem público. Né? Então, a grande indústria. Agora tem uma boa cobertura do jornalismo né? Jornalismo que é remunerado para congelar, bota lá no frigorífico da redação a matéria que não interessa. Deixa ali o cadáver na gaveta do assunto. Eles selecionam o conteúdo que vai, controla a manchete, tantas vezes diferente do conteúdo do texto, e por aí vai. Então, hoje eles têm esse apoio. E para a questão das redes sociais, que hoje aparece a voz do gente, inclusive de modo enganoso. Tem mais essa. Pensa bem, quando a gente fala em rede social, o que é uma rede? Mas é uma coisa que a gente puxa e faz o que né? Mas não só por isso. Às vezes eles querem vender a ideia de que a rede social é um negócio que puxa e vem junto.
tem. A rede social ela não é articulada, ela não é orgânica. Entende? O jornalismo militante, o jornalismo à sombra é orgânico. Está a serviço de uma causa, de modo organizado, bem preparado tecnicamente para fazer o serviço. Quanta besteira, quanto tempo se perde lendo aquela coisa. Se cada um puxa para um lado, existem bolhas. Não é rede no sentido que muitas vezes se interpreta que tem um poder. É simplesmente um cidadão dizendo o que pensa de modo atabalhoado. Isso é bom. É bom, é verdade. A democracia é ruidosa, gente. Está cometendo silêncio em pleno período eleitoral. Não tem gente na rua, não tem bandeira, não tem ninguém fazendo discurso. Não tem... Que é isso? Isso não foi a democracia. A democracia não era assim. A democracia tem povo, tem gente na rua, tem gente que reclama. Não pode. Querem limitar. Não, a democracia acabou no Brasil. Acabou porque acabaram com ela, deliberadamente. Estava me lembrando de uma frase do ministro Alexandre de Moraes, se não me engano foi dele, que disse que a internet ou as redes sociais deu voz aos idiotas. Aos idiotas. Porque talvez, imagino que no contexto de onde estava sendo dito, era contrário ao pensamento dele. Né? E isso só mostra que não se quer o diálogo, se quer o monólogo, se quer a imposição de um único pensamento. Né? E aí me traz de volta ao judiciário essa frase. Porque talvez a ideia, e o que você disse agora é muito interessante, talvez a ideia daquela determinada pessoa que está livre nas redes sociais falando seja uma bobagem mesmo. Ou não seja boa, ou não tenha conteúdo, não tenha embasamento, o que quer que seja. Mas é um direito disso tem, claro. Nos bares as pessoas falam isso. Vamos resolver o mundo numa mesa de bar, não é? Às vezes é uma grande bobagem que é dito, mas as pessoas ali estão vivendo. A vida é isso. Né? Aí me traz essa frase, me remete ao próprio sistema judicial, sistema processual. Que na Constituição está inserido no momento em que a Constituição fala é garantido a todo cidadão o duplo grau de jurisdição. Por que o duplo grau de jurisdição? Porque talvez a ideia daquele primeiro juiz que analisou, o juiz natural, que analisou primeiramente aquela situação, não tenha sido tão boa. E neste caso, o ministro do STF também chamaria o juiz primeiro de idiota, porque numa dessa foi revertida a sentença dele, ou a decisão dele, em segundo grau, respeitando-se a constitucionalidade do duplo grau de jurisdição, assim como chamou de idiota aquele que nas redes sociais falou algo que talvez, eventualmente, até realmente não fosse tão bom. Bacana que o mesmo caso tem raciocínios diferentes, né? São conceitos diferentes para casos muito iguais. Então, são idiotas dos juízes que têm as sentenças reformadas? Não, eu acho que não. Acho que isso é da democracia mesmo, é da própria da democracia. Da intervenção das coisas humanas. Então, os povos inteligentes encontram meios de correção. Quando o poder abusa, o poder abusivo não quer ser jurisdicionado. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o que ele decide vale sempre em qualquer circunstância. E a única maneira de ele conseguir controlar os demais poderes e conduzir as coisas como ele bem entende é chamar tudo para si. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a atrair por si, como é que eu chamo? Tem uma palavra, por conexão, coisa que vale, puxam para si qualquer coisa. Eles vão encontrar lá um debate qualquer, esse assunto discutido, então traz para mim, fica tudo na mão de um grupo restrito de magistas lá em cima que acabam com o primeiro grau de jurisdição e fazem tudo o que
Que não estão lá por vontade do povo. Que não estão lá por vontade do povo. Correto. Minha gente, vamos dar um pulo no Uruguai. Mas o Uruguai é aqui, né? Aqui em Porto Alegre não precisa ir a Punta del Este, Montevidéu, todo o território uruguaio. Porque aqui nós temos a autêntica parrilla, a melhor, o tempo da parrilla é na Parrilla del Sur. A melhor disparada. Então nós temos aqui exatamente um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. É um negócio fantástico. Aonde fica? Ali na Avenida 1911, bairro Petrópolis. Telefone, reservas, 3012-7878, 3012-7878 ou 99-122-6771. Quem comanda a Parrilla del Sur é esse casal simpático, Darcy e Maristela Desbecial. Conduzem com maestria, né? Encantando a clientela, né? Colaboradores altamente qualificados e o sabor, né, da Parrilla del Sur. Carnes, um cardápio invejável, né? Promoções diárias, né? A Parrilla oferece, olha só que coisa louca, dá vontade de sair correndo já para lá. A Parrilla oferece promoções diárias. Por exemplo, a segunda tem tapa de quadril, tá? Tem entrecô, quarta e sexta é assado de tiras, quinta e sábado entrecô especial, domingo, no primeiro tempo ali pela manhã, perto do meio-dia, tem tapa de quadril e à noite tem entrecô. Isso na promoção, nas promoções, mais o cardápio absolutamente que você escolhe ao seu paladar, ao seu gosto. Cervejas importadas nacionais, vinhos importados nacionais, sobremesas maravilhosas, né? Todo o estilo uruguaio, né? Então, tudo de bom. A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é na Avenida Ney Lopes 111, Petrópolis, telefone 3012-7878. Às segundas-feiras, temos aí começando às 18h30, terça e sábado às 11h30 às 23h45, domingos começa às 11h30 e vai até às 22h45. Pode conferir no cardápio, reservas, contas na bodega, acessa as promoções, entre outras informações, no Instagram, @parrilladelsur, ou no site www.parrilladelsur.com.br. Um diferencial, estacionamento com manobristas cortesias. Manobristas são colaboradores da Parrilla, não é um caranjo ali que pega, vai ali, tá? Não, eles são funcionários da Parrilla. E o seu carro não fica na rua, na calçada, ali adiante, no meio da quadra, vai para um terreno da Parrilla del Sur e isso é cortesia da Parrilla. Então ninguém faz isso aí, convenhamos. Você desce ali, né? Não tem chuva, não tem vento, né? Intempéries, porque você fica ali, já então o manobrista pega o seu carro e você entra com a sua família, com os seus amigos, enfim, né? Nos ambientes da Parrilla, maravilhosamente, com televisores, tudo para você assistir um futebol, qualquer coisa, está aí a fachada da Parrilla del Sur, só coisa boa. Então, um pedaço do Uruguai aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o templo da Parrilla é na Parrilla del Sur. Muito bem. Posso botar uma creche? Pode. Falando com alguma experiência, independente do local, excelência, do ambiente, na minha opinião, melhor que o Uruguai. Tu não come no Uruguai. É verdade, é verdade. Com a Parrilla del Sur. É verdade. O depoimento de quem conhece, né? O Percival Pugina, além de ser um escritor, um homem viajado com a sua família, com a sua esposa, conhece tudo. E olha o elogio que ele faz à Parrilla del Sur. Isso vale muito, né? Porque olha a competência. E aqui, como se diz, o Percival Pugina, não se joga confete é purpurino. Quando a gente fala, porque é autêntico, é verdadeiro. Muito bem. Então, nós convidamos uma vez ao Darcy e a Maristela Desbecial, né, por essa manifestação do próprio Percival Pugina. Maravilha. E daí, o Eduardo Dornelles? Silvas, eu mudando radicalmente de assunto, mas bem atual, eu estou muito preocupado com as águas, né? Estão subindo diariamente. Hoje o Guaíba ultrapassou. E o que desce de sujeira aí por esses rios, ele está tudo aqui no lago agora. Está chegando no lago aí. É verdade. De fato, realmente vem descendo muita sujeira. Isso mostra o povo que temos, né? O povo que temos. A verdade acaba aparecendo. Mas hoje, R$1,90 aqui no cais é a régua para atenção, nível de atenção. Já estamos em R$1,95. Hoje de tarde chegou R$1,95. Pontos feitas há 4 meses ali no Caí, por exemplo, do Rio Caí, desabou. Hoje ela foi a água, né? Não foi a água.
Então, eu estou muito preocupado com essa situação, para que nós, eu sei que as chuvas não foram tão fortes quanto as chuvas de 2024, mas mostra que para qualquer chuva, mesmo que não tenha a capacidade daquela chuva de 24, o transtorno é grande, talvez pelo assoreamento dos rios e do próprio Guaíba. Então, eu estou realmente preocupado com essa turma que fica na beira ali do Sarandi, ali do Quarto Distrito, né? Essa turma ali está realmente perigando ter algum dissabor. Bem interessante. E as próprias rodovias e o interior do estado, ali, Lajeado, está tomada por água também, a parte mais baixa de Lajeado. E o interessante é que a Defesa Civil, os alertas, não foram adequados, aparentemente, porque o vice-prefeito de Lajeado disse que não teve tempo de chamar a população e se preparar, porque a expectativa era de que os rios não iam enchente, porque uma coisa é enchente e é o transbordamento do rio. A inundação é a elevação da enchente e a invasão da cidade. Isso é inundação. Então, não haveria nem o atingimento da cota de inundação. Sequer a enchente haveria, porque o rio não transbordaria. E aí, de repente, na madrugada, de terça para quarta, transbordou. E aí se veio abaixo e foi um corre-corre. Eu estou muito preocupado com essa situação aí, até para os próprios órgãos públicos que tratam dessa situação, como a Defesa Civil, não ficarem desacreditados, porque no fim de semana anterior, ou 2 fins de semana antes, eu não me lembro, foi no anterior. Estressando a população. Estressando a população. Haveria ventos de 100 km por hora, e o pessoal, né, tapou janela, e todo mundo preocupado, de repente não aconteceu nada. E aí agora não avisaram e veio a água. Aí fica difícil a gente viver sem certeza. Né? É verdade. E a gente vai falar do Imposto Zero do Vinhos do Mundo Importadora. 30 anos está comemorando a Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil, tá? Com uma ampla sede em São Paulo e Salvador, Bahia. Olha aqui, ó. Se a primeira etapa surpreendeu, estou falando do Imposto Zero, prepare-se para a segunda. O Imposto Zero continua e agora reúne uma seleção especial de vinhos maravilhosos. Olha aqui, ó. A maior edição dos 30 anos da Vinhos do Mundo. Olha só. Imposto Zero. Então, só coisa boa, minha gente. Nós temos aí vinhos de vários países, né? Como Espanha, por exemplo. Espanha, temos de Itália, Portugal. Está tudo aí na promoção. Refaça a sua adega, não perca essa oportunidade. Parcelamentos, cartões de crédito, todos são muito bem-vindos. Estacionamento, cortesia, com segurança. Né? E se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada. Vinhos do Mundo Importadora é a melhor importadora de vinhos do Brasil. Vamos ver as lojas aí da Vinhos do Mundo? Temos 3 lojas, tá bom? Temos na Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203 e Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija, por favor, tá bom? Sicredi, minha gente, olha só, para quem investe, é um negócio maravilhoso, né? Para quem investe, Sicredi, onde você é um sócio. A Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas estão ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mais uma mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos lá. Gente, alimento saudável é o que todos querem agora no seu domicílio, na sua cozinha, né? As famílias, né? E ambientes comerciais também. Ovos orgânicos agora é uma nova moda, é uma tendência pela qualidade desse produto, né? Ovos
Isso aí é maravilhoso. Eles estão produzindo assim, ó, sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Saúde, sabor absolutos. Isso é o Sítio Gigante que produz. Sítio Gigante, ovos orgânicos, tá? Comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. E chegando na rede Zafari, também no Sítio Gigante, o Titica. O Titica é o adubo orgânico classe A, que vai deixar o seu jardim, suas folhagens, né? o seu sítio, a sua chácara, né? Os jardins do condomínio, da sua residência, lindos, maravilhosos. Orquídeas, adoro esse. É um adubo que passa por todas as etapas exigidas pelo Ministério da Agricultura, tanto ovos orgânicos quanto o Titica, que é esse adubo orgânico classe A. Rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido por universidades, tá? Atestando seu grau de pureza. Adubo certificado MAPA, atestado para a produção orgânica através do certificado de conformidade orgânica. Só coisa boa, Sítio Gigante. Muito bem, dali nós vamos até o de Paolo, dizendo que de Paolo, lá chegando em Brasília, agora é capital federal, né? Aquele pessoal do Congresso lá vai saborear um galeto espetacular. Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Eu falo do grupo de Paolo, o Galeto de Paolo. Mais do que servir, o de Paolo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria absoluta e à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. De Paolo, alegria, cultura e fartura. O grupo de Paolo, então, chegando com uma ampla loja, um restaurante magnífico em Brasília, muito grande, o maior de todos, né, no Lago Sul, espetacular, né, com um espaço, inclusive, que não tem ainda na rede de Paolo, espaço PET. Lá em Brasília já terá o espaço PET, que é uma tendência nas lojas aqui do Rio Grande do Sul também, de Santa Catarina, de São Paulo, etc. e tal. Parabéns ao Paulo Jeremia e ao André Jeremia, liderança do Grupo de Paolo e todos os seus colaboradores, evidentemente. Muito bem. Eu queria falar aqui, Eduardo, temos 7 minutos. Eu queria terminar só aquela questão das águas do Guaíba, dizendo que, quando eu falei da Defesa Civil, mas o governador do Estado, vários parlamentares e influencers estavam alertando a população da possibilidade das águas virem com força. E o governador veio a público numa rede social dizendo que não, a população não se preocupasse, que não havia risco nenhum de inundação ou de enchente. Reproduziu o que a Defesa Civil falou e não se concretizou, né? Inclusive, achou como alarmismo o que estava sendo feito nas redes sociais pelas outras pessoas que eu acabei de citar. E, na verdade, se concretizou o que as pessoas diziam, né, ou próximo do que elas diziam, completamente o contrário do que o governador vinha dizendo. Aí o governador apagou aquele vídeo das redes sociais. É uma conduta que não me parece correta. Se for as redes sociais falar, que sustente até o final a sua posição. Depois explique, estava errado, porque me foi passado informações equivocadas, mas deixa o vídeo lá. Não é uma conduta, me parece, correta. A responsabilidade do poder público, né, é solidária em relação àqueles setores que estão sob lupa do interesse da sociedade. Você pode dizer, não, mas isso é um departamento. Não, para um pouquinho. Estamos falando de um assunto que afeta diretamente a vida de milhões de pessoas no Estado. Milhões de pessoas hoje estão preocupadas com o seu emprego, né? Saber o que pode acontecer, o que pode acontecer. Então, o setor que se ocupa disso, ele tem que estar preparado e apto para não deixar o autoridade dar a bola para fora. Infelizmente. Recai solidariamente, sobre a pessoa do governador. Assim como na cidade, certas coisas recaem sobre o olho e a responsabilidade do prefeito, etc. Então, tu vês que um equívoco desse se multiplica numa extensão enorme. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Não é fácil. Não é fácil esse tipo de manifestação e tal.
E dependendo da autoridade que estabelece qualquer tipo de emitindo, né, notícias e garantindo situações para o seu povo. Olha aqui, minha gente, o Armazém Quatro Patas está aí para resolver qualquer problema pet, tá? Do seu gatinho, do seu cachorrinho, sua cadelinha, blá, blá, blá. Tudo lá sob o comando do médico veterinário Oscar Dávila. Então tá aí, ó, tem tudo lá, olha aqui só. Consulta, cirurgia de internação, exame de sangue com resultado na hora, ultrassonografia, raio-x, farmácia, etc e tal. Então, tudo de bom no Armazém Quatro Patas, clínica veterinária, uma grande equipe de veterinários, comandadas pelo Oscar Dávila, médico veterinário. Tudo isso na rua Domingos Crescente, no 675, bairro Santana. Os telefones estão aí no seu monitor, tá? 3307-4004. Então, e você, qualquer dúvida, qualquer dificuldade com o seu pet, por favor, toma nota disso aí, grava direitinho, telefone, porque é uma clínica de primeira grandeza, altamente qualificada. Armazém Quatro Patas, comando do médico veterinário Oscar Dávila. Pessoal, Pugino, temos aí mais 2 minutos. Nós estamos amargando, Silvio Zarco, as consequências de algo que não aconteceu em 2022. Toda essa história das taxas, das sobretaxas, tem uma causa, que o Lula tomou a política externa de lei de posse do Lula. O que aconteceu aqui no Brasil em 2022 foi a sociedade, como está sendo hoje, né? E como se pretendia pelo poder, silenciava sobre as más companhias nacionais e internacionais do candidato Lula da Silva. Não se podia falar, não podia mencionar o passado, não podia mencionar o Foro de São Paulo, não podia se mencionar as relações externas que durante todos os governos petistas, e nós tivemos este aqui, quem comandou a política externa brasileira foi o Departamento de Assuntos Internacionais do Partido dos Trabalhadores. A pessoa que ocupava esse cargo mandava mais do que o ministro das Relações Exteriores. E não se podia falar disso. Não foi proibido, não dá para mencionar. Ora, se tu não fala sobre um assunto dessa magnitude, o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte estava ele treinando em reuniões do Foro de São Paulo. Essa mesma gente que não é uma democracia desde que foi criada em 1989. E se negou a existência do Foro de São Paulo, né, por muito tempo. Nega a existência do Foro de São Paulo. E no índice dos blocos econômicos se mudou do outro lado, abandonou a aliança do Ocidente e se mandou para outro lado. Vai se juntar com a China, com o Irã, com o Hamas, com o Hezbollah. Só sem dúvida. É a sintonia. Então, porque era previsível. Se na democracia não se fala, uma democracia silenciosa, é um fantástico. Meu Deus. É um péssimo exemplo de democracia, né? Porque não é assim. E nós vivemos, eu sei como é que pode ser. Lamentavelmente. Estão pagando preço agora. As consequências de todos os ataques, todo o xingamento, todo o anti-americanismo, toda aquela história. E pior é que, infelizmente, tem gente que leva a sério isso, porque é bonito. É verdade. Então, o Lula está fazendo o que ele faz, e ele apostou na sobretaxa. Apostou como ele sabia que se desse, ele se dava. Muito bem. Pedro Balpugino aqui conosco, abalizado comentário. Eduardo Dornetti, vamos embora. E segunda-feira, mais um programa de atividade. Uma boa noite e até lá.